Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Vamos estudar um pouco a palavra de Deus. Nós estamos aqui meditando aí uma pequena série a respeito da vida de Jesus. Hoje nós vamos estudar olhando a Bíblia e observando, será que Jesus é o mesmo Senhor do Antigo Testamento? Vamos analisar a Bíblia e vamos ver se ele é o mesmo Senhor. Veja, a Bíblia confirma o fato de Jesus ser uma pessoa distinta do Pai. Então, nós precisamos primeiro determinar que Jesus, ele é distinto. Vamos ver isso em João, capítulo de número 8. João, Evangelho de João, capítulo de número 8, versículo de número 17 e o versículo de número 18. Vamos meditar um pouquinho? Acompanhe aí, pega a sua Bíblia, é muito importante. Diz assim: E na nossa lei está também escrito que o testemunho de dois homens é verdadeiro. Preste bem atenção. Eu sou o que testifica de mim mesmo, e de mim mesmo também testifica o Pai que me enviou. Então, observe que nós estamos vendo aqui Jesus fazer distinção entre ele e o Pai, dizendo que o Pai dá testemunho, que é necessário, né, em que duas pessoas testemunhem, testifiquem a respeito do seu testemunho. Então, nós vamos ver aqui Jesus fazendo esta distinção. Porém, isso aqui não nega que ambos, juntamente com o Espírito Santo, constituem um único Deus. Vamos ver isso? Isaías 43 e 10. Então, preste bem atenção que aqui nós estamos falando dessa constituição trina de Deus, o que chamamos aí de Trindade. Isaías capítulo de número 43, nós vamos ver no versículo de número 10, falando aí a respeito de que não há um outro Deus. Preste bem atenção. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor. Preste bem atenção. E o meu nome, e o meu servo, a quem escolhi, para que o saibais e me creiais e entendais que eu sou o mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Olha só, eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Então preste bem atenção, essa afirmação do Senhor no Antigo Testamento. A Bíblia vai dizer que só existe um único Deus. Vamos observar aqui, em João capítulo 17, Deus vai dizer que não há salvação fora dele, só em Deus há salvação. João capítulo de número 17, nós veremos a afirmação então aqui de Jesus nesta oração sacerdotal. Versículo de número 3 diz assim, ó: E a vida eterna é essa, preste bem atenção, que conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Então, vamos ler ainda Tito capítulo de número 2, versículo de número 3. Aqui nós veremos então esta divindade de Jesus, essa confirmação de que ele é o Senhor aí do Antigo Testamento. É a Bíblia interpretando a Bíblia, né? Isso daqui não é a gente dando piruleta para nós estarmos aqui tentando trazer um ensinamento que não é bíblico, não, de forma alguma. Isso aqui é a Bíblia interpretando a própria Bíblia. Isso é coisa maravilhosa. Vamos aqui, ó, Tito, no capítulo de número 2 e o versículo de número 13.
preste bem atenção que a Bíblia ela diz: aguardando aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus, preste bem atenção, do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Glória seja dada ao Senhor. Jesus é Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 5. Vamos ver? Livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo de número 5. Atos, capítulo 5, versículo de número 3 ao versículo 4. Versículo 3 e o 4 de Atos dos Apóstolos. Diz assim: disse então Pedro, Ananias: por que encheu Satanás o teu coração para que mentiste ao Espírito Santo e retiveste parte do preço da herdade? Versículo 4. Guardando-a não ficaria para ti, e vendida não estava em teu poder? Por que formaste este desígnio em teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Aqui afirmando aí a divindade também do Espírito Santo, que ele é Deus. Então, muitos dos textos usados no Antigo Testamento também são usados no Novo Testamento para designar Jesus como o Senhor. Preste bem atenção. Êxodo, capítulo de número 3. Êxodo, capítulo de número 3, versículo de número 13 e 14, quando Moisés está lá na sarça, né? E Deus então se revela a Moisés, capítulo 3, versículo de número 13 e o versículo de número 14. Diz assim, preste atenção: então disse Moisés a Deus: eis que quando vier aos filhos de Israel e lhe disserem: o Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me disserem: qual é o seu nome? Que lhe direi? Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: o eu sou me enviou a vós. Agora, vamos ver aqui Jesus também usando aí essa mesma expressão. João capítulo 8, versículo de número 58. Disse-lhe Jesus: em verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. Jesus é o eu sou. Olha que coisa tremenda. No Antigo Testamento, nós temos o Senhor, aqui chamado de Senhor dos Senhores. Deuteronômio, capítulo 10, versículo 17. Deuteronômio, capítulo de número 10, versículo de número 17. Vamos ler. Deuteronômio, capítulo 10, versículo 17. Diz assim: pois o Senhor vosso Deus é o Deus dos deuses e o Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso e terrível, que não faz acepção de pessoas, nem aceita recompensa. Vamos ver o que no Novo Testamento nós encontramos? Apocalipse, capítulo 19. Livro das Revelações, capítulo de número 19. A Bíblia é fantástica, né, meus irmãos? A Bíblia, ela é fantástica. É apaixonante, como eu digo. 19, versículo de número 11, diz assim, preste bem atenção: e vi o céu aberto, e eis que um cavalo branco, o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Olha só, continuando a leitura, versículo 13: e estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus. Isso eu fico impressionado. Vamos ler o versículo 16. E na veste e na sua coxa tem escrito este nome, fazendo menção de Jesus:
Rei dos reis e Senhor dos senhores. No Antigo Testamento, o Senhor é o Salvador. Vamos ler 43:11 de Isaías? Isaías 43, versículo de número 11. Isaías 43, versículo de número 11. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Vamos ler Atos dos Apóstolos, capítulo de número 4, versículo de número 12. Vamos ver o que o Novo Testamento fala? Capítulo 4, versículo 12. É o sermão de Pedro. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devemos ser salvos. E esse nome é qual nome que Pedro está falando aqui? O nome de Jesus. Oh, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que coisa fantástica, né? Além dessas evidências bíblicas que demonstram que Jesus é o Deus do Antigo Testamento, temos outras fontes e evidências que apontam para esta mesma verdade. O profeta Isaías viu o Senhor. Olha só, Isaías capítulo 6, do versículo 1 ao versículo de número 10, nós temos quando então Isaías vai para o templo e a Bíblia vai nos mostrar que Isaías viu o Senhor. Isaías capítulo de número 6, do 1 ao versículo de número 10. Você pode pegar aí e você então ler todos os versículos. Eu não vou ler todos os versículos, mas vamos ler aqui o versículo 1. E no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor, preste bem atenção, assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito, que são muitos anjos, enchia o templo. E aí vai dizendo que os anjos diziam santo, 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 né? Mas preste atenção aqui, o que João, ele afirma que quem Isaías viu foi Jesus. Olha só, João capítulo 12. Isso é impressionante, isso é fantástico, né? Cristo é o Deus revelado. João capítulo de número 12, versículo 36. João 12, versículo de número 36 diz assim: enquanto tendes luz, credes na luz, para que sejais filho da luz. Essas coisas disse Jesus, e retirando-se, escondeu-se deles. E ainda que tivesse feito tantos sinais diante deles, não criam nele, para que se cumprisse a palavra do profeta Isaías, que disse: Senhor, quem creu na nossa pregação, e a quem foi revelado o braço do Senhor? Preste bem atenção agora. Por isso não podiam crer, pelo que Isaías disse outra vez: cegou-lhe os olhos e endureceu-lhe o coração, a fim de que não vejam com os olhos e compreendam no coração, e se convertam, e eu os cure. Isaías disse isso quando viu a sua glória e falou dele. Olha só que coisa tremenda isso daqui. E falou dele. Aí o versículo 42. Apesar de tudo, até muitos dos principais creram nele, mas não o confessavam por causa dos fariseus, para não serem expulsos. Então, falou dele, viu a glória dele e falou dele, desse Senhor, que é Jesus. O escritor aos Hebreus cita o Salmo 45, versículo 6 e o versículo 7. Preste bem atenção. Salmos de número 45, versículo de número 6 e o versículo de número 7. Pega aí a sua Bíblia e vamos ler esses dois versículos. Salmo 45, versículo 6 e versículo 7. Diz assim: o teu trono, ó Deus, é eterno, perpétuo. O cetro do teu reino é um cetro de equidade. Tu amas a justiça e aborrece a impiedade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria,
mais do que aos teus companheiros. Isso, né, fazendo menção o escritor aos Hebreus, falando da soberania de Jesus. Hebreus capítulo 1, quando ele fala da soberania de Jesus. Vamos ler aqui? Hebreus capítulo de número 1. Hebreus capítulo de número 1, versículo de número 8 e o versículo de número 9. Hebreus capítulo 1, versículo 8 e versículo de número 9. Mas do Filho diz, preste atenção, o Deus, o teu... mas do Filho diz, o Deus, o teu trono subiste pelo século dos séculos, cetro de equidade é o cetro do teu reino. Amaste a justiça e aborreceste a iniquidade. Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, mais que a teus companheiros. Aleluia! Falando aí de Jesus. Isso é fantástico, né, meus irmãos? A Bíblia também afirma que o Senhor não divide a sua glória com ninguém. Isaías 42, versículo 8, diz que o Senhor não divide a sua glória com ninguém. Isaías 48, versículo 11, também confirma isso, que Deus não divide a sua glória com ninguém. Porém, Jesus afirmou possuir a mesma glória que o Pai antes da fundação. João capítulo 17, versículo de número 5. Olha que coisa fantástica. Deus não dá a sua glória a ninguém, nem divide. Porém, Jesus disse que tinha esta glória, ou que possuía esta glória aí, antes da fundação do mundo. 17, versículo de número 5. Agora, glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Aleluia! Que coisa fantástica! Essa aqui é a mesma honra devida a Deus, né? Deve ser atribuída também a Jesus. João 5, versículo de número 23. Oh, Jesus, que coisa maravilhosa. João capítulo 5, versículo de número 23. Para que todos honrem o Filho como honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então nós estamos vendo que Jesus é o mesmo Senhor lá do Antigo Testamento. Pessoas distintas. Isso nós estamos falando da Trindade. Lemos aqui no Atos dos Apóstolos, falando de mentir para o Espírito Santo, pois ele é Deus, só que o nosso propósito é falar de Jesus, dessa divindade. Ele tinha uma glória, ele não é uma criatura, ele é um Criador, ou ele é o Criador. Tudo foi feito por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Quem não honra a Jesus, também não honra o Pai. Que nós possamos compreender. Nós vamos dar continuidade nessa pequena série, falando a respeito de Jesus. Que Deus nos ajude e que possamos adorar a Jesus como o nosso Senhor. Que Deus abençoe. Até o próximo.